começar a gravação. Boa noite oficialmente a todos. Sejam muito bem-vindos, todos aqui presencial, todos vocês da internet. Jesus abençoe a cada um de nós. Então, para a gente fazer esse início, como a gente sempre faz, convido você a partir de agora, trazer o seu pensamento para o momento presente, para o aqui ou agora. Deixe suas preocupações com o trabalho, rotina de casa, qualquer outra coisa do portão para fora, fora do ambiente de onde você está. A partir de agora, busque uma respiração mais tranquila e profunda. Enche o seu peito de ar e solte. Respira. Enche o peito de ar e solte. Isso. Se você quiser, se você se sentir confortável com isso, você pode até fechar os seus olhos e manter os olhos fechados. Porque a partir de agora, com essa respiração mais tranquila, você vai começar a relaxar o seu corpo. Comece a relaxar o seu corpo agora. Ando tranquilamente. Você começa relaxando os seus pés. Relaxe cada dedo dos seus pés. Vai subindo esse relaxamento ao longo das pernas. Relaxando as pernas. Relaxando o seu quadril. Respira. Isso. Relaxando seu abdômen e peito. Relaxando toda a extensão da sua coluna. Respire, relaxe. Relaxe os ombros agora, seus braços, suas mãos. Relaxe o seu pescoço, sua nuca. Talvez um leve movimento com a cabeça de um lado para o outro. Ajuda a relaxar um pouco mais. Isso. Relaxe seu rosto, seus lábios, seus olhos e pálpebras, sobrancelhas e testa. Relaxe agora seu couro cabeludo. E agora, com o seu corpo mais relaxado, isso propicia que a sua mente também fique mais leve, mais serena, mais conectado no agora. E isso te ajuda você a se conectar a você mesmo, a você mesma. Faça essa conexão com você agora, você com você. Isso. E nessa conexão que você faz, talvez você consiga perceber lá dentro, no fundo do seu coração, no íntimo da sua alma, talvez você consiga perceber de alguma forma um ponto de luz dentro de você, ou uma chama. Esse ponto de luz, essa chama tem a característica, tem a cor que mais lhe agrada. Visualize essa chama aí dentro, essa luz aí dentro de você. E em contato com essa sua essência, eu te convido agora a agradecer. Agradeça por mais um dia que você teve de experiências, que Deus lhe permitiu experimentar, vivenciar. Agradeça por estarmos todos aqui reunidos em nome de Jesus, para nos conectar a Ele, receber dEle os ensinamentos do seu Evangelho. Agradeça pelo teto que te abriga. Agradeça pelo pão que te alimenta todos os dias. Agradeça pela sua saúde. Agradeça pelo convívio que você tem com as pessoas que você mais ama, que ainda fazem parte da sua vida, estão aí do seu lado. Agradeça. Quanto mais você agradece agora, esse sentimento lindo da emoção, da gratidão, a gratidão vai fazendo com que essa sua luz interior vai crescendo e expandindo. Quanto mais você agradece, mais essa sua luz aumenta, expande,
vai crescendo de dentro de você para fora. Até que essa luz que é sua envolva todo o seu corpo. Então, você nesse processo faz uma autoiluminação. Você se autoilumina agora. Você se envolve com a sua própria luz. Uma sensação de equilíbrio, de paz, vai tomando conta de você. E você continua agradecendo, principalmente a Deus, por tudo que você tem, que você é. E essa luz continua aumentando e crescendo ainda mais. E ela agora extrapola os limites do seu corpo, ela avança ainda mais, aumentando ainda mais, crescendo, expandindo de dentro para fora, de dentro de você para fora. E essa luz, então, agora, irradia de você, em todas as direções, como se você fosse uma pequena estrela que ilumina tudo que está à sua volta. E então uma sensação de plenitude vai tomando conta do seu ser agora. E uma vontade de agradecer ainda mais também começa a fazer parte de você. Então, para que possamos agradecer ainda mais, irradiando essa luz, nós vamos nos conectando uns aos outros. A luz irradiada se conecta com a luz do colega do lado. Cada um de nós se conectando, seja aqui presencialmente, seja virtualmente, seja espiritualmente. Formamos assim uma linda corrente de luz que nos conecta também com a espiritualidade superior que aqui nos acompanha agora. E através desses amigos espirituais, nós nos conectamos diretamente ao coração de Jesus. Olha que maravilha! Nos conectamos a Ele agora. E Ele distribui nessa corrente de luz para todos nós o seu amor infinito, vem lá do seu coração gigante. Então, para que possamos agradecer ainda mais esse momento tão especial, nós oramos a oração que Ele nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis entregue às tentações, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Você respira fundo novamente, enche o seu peito de ar e solta. E aos poucos você vai retornando para o seu corpo, percebendo os seus braços, suas pernas, percebendo o peso que seu corpo faz onde você está sentado, sentada. Se reconecte ao seu corpo, respire. E assim, quando for confortável para você, você pode abrir seus olhos. Muito bem, estamos irradiados, conectados. Seja bem-vinda, boa noite. Prontos para começar nosso estudo abençoado de hoje. Quem chegou aqui durante a irradiação, sejam muito bem-vindos, pessoal da internet que chegou também. Jesus abençoe. Pessoal, continuando o nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo aqui, né? Capítulo 7. Tudo bem? Sim. Bem-aventurados os pobres de espírito. Então, continuando aqui no capítulo 7, bem-aventurados os pobres de espírito, a gente entrou, gente, na semana passada, dentro do item 11 desse capítulo, né? Um capítulo que fala o orgulho e a humildade. Orgulho e a humildade. Hã? Orgulho e a humildade. Isso, orgulho e a humildade, né? A gente está no parágrafo
Contando com o início ali, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Hoje a gente vai fazer a leitura do 6º parágrafo, desse item 11, certo? Boa noite, Cláudio, Marinei, sejam bem-vindos. Fernanda, seja bem-vinda. Só para a gente entrar aqui no contexto, né? Entender o assunto que a gente estava falando aqui. No último parágrafo que a gente viu, a gente estava falando sobre a questão da riqueza em si. Foi sobre... como o assunto foi sobre o orgulho, né? Nós, seres humanos, temos a gente acha que por termos posses, a gente acha que por termos uma situação social privilegiada, títulos, a gente acha que isso nos coloca acima de alguém. A maioria, não todos, é claro que não todos, a gente não pode dizer que generalizar para todo mundo, mas boa parte das pessoas que se veem numa situação financeira, social, mais privilegiada, pelos títulos, pelas posses, pela herança, por tudo que possuem de bens, essas pessoas tendem a achar que são superiores. Porque até porque por interesse os outros começam a bajular, né? Muitos por interesse. Já viu? A pessoa, quando ela é rica, porque ela está numa posição privilegiada, o que aparece de amigo, né? O que aparece de, não, mas você é meu brother, conta comigo, tô junto, tamo junto, né? Então a pessoa, ela vai se enganando. Por ela estar nessa posição em que ela é bajulada assim, vem muito elogio, vem muita com segundas intenções, né? De tirar proveito da riqueza dessa pessoa, hoje em dia, né? Então, ela acaba se deixando levar por essa ilusão de achar que é superior, porque às vezes, pela posição que ela se encontra, ela pode mandar, né? Ô, meu irmão, seja bem-vindo. Vamos supor que eu sou o líder lá da minha empresa, né? Eu fundei minha empresa e eu tenho vários funcionários, colaboradores que estão trabalhando para mim. Então, assim, como a responsabilidade é minha, eu tenho ali o poder de ditar diretrizes, dar ordens. E isso, a pessoa, se ela não se policiar muito, o orgulho começa a fazer parte dela. Ela começa a achar que por ela dizer o que fazer, ela pode mandar nas pessoas. E ela se acha superior. Em que ponto ela pode ser superior? Nas responsabilidades. Porque o líder, ele tem mais responsabilidades, isso é inevitável. Qualquer líder de qualquer agrupamento ali, seja num grupo lá do bairro, seja num agrupamento religioso, numa empresa, numa instituição, né? Numa governança de uma comunidade, um prefeito, um governador, enfim. O líder, ele tem muitas responsabilidades. Então, muitas decisões têm que partir dele, né? E isso o coloca numa situação que não é que ele é superior, mas que ele tem maiores responsabilidades de tomada de decisão. O cargo dele exige isso dele, né? O dono da empresa, ele precisa fazer a empresa andar, então ele tem que tomar todos os dias muitas decisões muito importantes que vão afetar a vida não só da empresa, mas de todas as famílias que estão ligadas àquela empresa. É muita responsabilidade. Então, nesse ponto, ele tem um peso maior sobre os ombros. Mas isso não faz, em nenhum momento, que ele seja um ser humano superior. Em termos de ser humano, ele tem as mesmas necessidades fisiológicas, ele sente dor do mesmo jeito que os outros, e ele está aprendendo tanto quanto os outros.
coisa, depende de todos os outros que estão abaixo dele. Depende, exatamente. Ele acha que porque muitas pessoas, né, estando naquela posição, acha que é superior porque dá a ordem. Só que, se essas pessoas não cumprir, não vai acontecer nada, a empresa vai parar. Seja a empresa, seja a sociedade, lá o município, qualquer organização onde tem muitas pessoas. Se essas pessoas não seguirem o líder, a coisa não vai funcionar. A coisa vai parar. Então, mesmo ele tendo mais responsabilidades, ele depende dessas pessoas que colaboram com ele nesse organismo ali que ele gerencia. Percebe? Isso não faz ser um ser humano superior ou melhor que ninguém. Esses títulos, essas posses, aí se a gente for mais para trás aí no tempo, na história, a gente pegar ali o reinado, os reis, né? Os grandes reis, as dinastias, as culturas de outros povos e tal, que eram até confundidos com deuses, né? Grandes reis de antigamente eram tidos como verdadeiros deuses. Ele era o Deus. E ele se achava um Deus. Ele se colocava superior. Ele se colocava numa posição maior. Sendo que, na verdade, quando acabava aquela história, quando se encerrava aquele ciclo de vida material, quando ele chegava lá no plano espiritual, o que acontecia? Ele via que ele estava numa posição moral, em evolução espiritual falando, ele estava mais abaixo que o último dos escravos que ele tinha. Tem uma história que, no plano espiritual, eu vi um vídeo contando essa história, achei linda, maravilhosa. Vou contar aqui rapidamente, não vou entrar muito em detalhe, tá? Se eu achar esse vídeo novamente, eu vou colocar lá no grupo para todos assistirem esse vídeo. No plano espiritual, tem um lugar onde foi desenvolvido um lugar para atender e cuidar dos animais. E esse lugar tinha um líder, que era o responsável pelo local. O responsável, eu não lembro o nome agora, vamos chamar de Zé. José. José era o responsável por esse local. Então, ele cuidava desse local ali, que cuidava dos animais. Então, todas as vezes, um cachorro abandonado, um animal que estava em sofrimento, vêm equipes espirituais aqui na Terra para cuidar desse animal. E eles tentam fazer com que ele se recupere. E se não dá, eles levam, o bichinho desencarna, né? Morre e leva para cuidar dele lá no plano espiritual. E muitas pessoas que fazem parte lá dessa equipe que cuida dos animais desse local, na cidade espiritual lá, muitas pessoas faziam trabalho voluntário e eram encarnadas, que estavam lá em desdobramento na hora do sono. Quando estava dormindo, né? A gente, quando dorme, a gente desdobra. E aí a gente sai do corpo. E essas pessoas estavam lá. Muitos voluntários eram pessoas encarnadas na hora do desdobramento, no momento do desdobramento. E tinha uma mulher encarnada que trabalhava lá há anos, que era o braço direito de José para cuidar dos animais. E aí a gente volta no tempo agora. Volta no tempo, há alguns séculos atrás, tinha um fazendeiro muito rígido, muito austero, muito exigente, que tinha escravos na época da escravatura aqui no Brasil. E ele era muito rigoroso com todos, com os animais da sua fazenda, com os escravos, que eram posses dele. E uma vez a filha dele pegou um dos melhores cavalos que eles tinham e saiu para cavalgar. Na volta do caminho, o cavalo viu uma cobra atravessando a estrada. E ali o cavalo se assustou muito. No que ele se assustou, ele empinou e a moça caiu. E a moça, com muita sorte, ela não teve ferimentos muito graves. Mas ela caiu e se machucou um pouco.
E aí tinha algumas pessoas acompanhando ela ali, inclusive um dos escravos que estavam acompanhando, ajudaram a socorrer ela e foram levar ela para a fazenda. Quando o dono soube, esse fazendeiro soube do ocorrido, ele mandou que matassem o cavalo, porque a filha dele tinha quase morrido naquele acidente. Estava bem, mas passou por um risco muito grande. Então ele ordenou que matasse o cavalo. E esse escravo que ajudou ela, ele era um dos mais velhos ali, e era ele o responsável pelos animais da fazenda. E ele quis questionar o patrão, né, o dono. Ele falou, não, mas foi um acidente. Ah, você está me... Aí o fazendeiro falou, ah, você está me enfrentando? Você está questionando as minhas ordens? Então você vai para o tronco, vai receber tantas chibatadas e os outros escravos devem matar esse animal. E ele já era mais velho, esse escravo. E eles levaram ele para o tronco. E ele levou uma surra enorme. Ficou com muitas feridas abertas nas costas, nas pernas. E como ele já era mais velho, então ele ficou numa situação em que ele foi adoecendo, ele ficou, deu febre, inflamou, infeccionou aquelas feridas e ele não suportou. Pouco antes de açoitarem ele, quando foram para matar o cavalo, ele foi junto. E aí deram, acho que uma facada no cavalo. E largaram o cavalo para morrer. E sem que as pessoas... Nossa, não precisava dela aí. Eu queria falar e eu empolguei na história. Sem que as pessoas percebessem, depois que os outros escravos foram embora, ele voltou lá, cuidou, levou o cavalo para um lugar separado e cuidou daquele cavalo. E aquele cavalo sobreviveu. Só que ele levou para outro lugar. E aí chegou o dia deles açoitarem o próprio escravo. E aí ele desencarnou depois de tomar essa surra, infeccionou as feridas, ele não suportou, desencarnou. Muito bem. Passou-se o tempo, e esse escravo que sofreu todas essas agressões, ele, por amar os animais, foi ele quem fundou no plano espiritual essa casa de atendimento aos animais. Ele era o José. E passado alguns anos, vários anos depois, o fazendeiro desencarna. E ao chegar no plano espiritual e ver toda aquela crueldade que ele fazia com os escravos, com os animais, ele reencarna como uma mulher. E uma do projeto da reencarnação dele, né, da aprovação que ele tinha que passar, das expiações que ele tinha que passar na próxima reencarnação, era passar por um processo, uma doença muito grave, e ele ficou em coma mais de 8 anos. E ele era justamente essa mulher que estava em coma e que, no desdobramento, o corpo lá em coma, virou o braço direito de José para cuidar dos animais. Subalterno ao José, que era um escravo dele numa outra vida, aquela mulher, que era a reencarnação do fazendeiro, passou a auxiliar José no cuidado aos animais ali, seu braço direito dele. Ele que se via tão superior, que mandava, que matava, que escravizava, numa segunda vida, numa próxima oportunidade, ele então passa a ser um funcionário do próprio escravo dele. Para vocês entenderem essa história, dessa questão ali, de quais são os verdadeiros valores. Cadê a fazenda? Quando ele desencarnou, cadê a fazenda? Cadê as posses? Os títulos? Ele não levou nada disso. E voltou como uma mulher frágil, que passou por uma provação muito grande, uma doença muito séria. Imagina você ficar em coma 8 anos. Percebe? Então é disso que eles estavam falando, dessa questão. Qual é a verdadeira nobreza? Antigamente falava assim, que os nobres tinham sangue azul. Aí a ciência descobriu que não existia sangue azul. Só vermelho. E que o sangue era igual, do negro, do branco, da mulher, do homem, do pobre, do rico, do oriental, do ocidental.
que essa pele que muda de cor, que muda um pouco a aparência, dentro do corpo é tudo igual. Os mesmos órgãos. Hã? A massa é a mesma. Os órgãos são os mesmos. Sente dor. Tanto o rico, milionário, o rei, cortou o braço, ele vai sentir dor. O pobre lá, que mora na rua, que está em situação de rua, ele vai sentir a mesma dor que o rico poderoso, nesse corte do braço. Né? Continuando, então, aqui, essa passagem aqui do item 11. Espera aí, deixa eu me equipar aqui, porque sem o meu equipamento fundamental fica difícil. Orgulhosos, que éreis antes de serdes nobres e poderosos, talvez estivesseis mais baixo que o último de vossos criados. Olha o José e o fazendeiro aqui. Curvai, pois, vossas frontes altivas, que Deus pode rebaixar no momento em que mais alto as elevardes. Já viu aquele ditado? Quanto maior, maior é o tombo. Todos os homens são iguais na balança divina, e só as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. Todos os espíritos são de uma mesma essência, e todos os corpos são modelados com igual massa. A nossa professora aqui já adiantando o assunto. Todos os espíritos são de uma mesma essência, e todos os corpos são modelados com igual massa. Vossos títulos e vossos nomes não os mudam em nada. Ficam no túmulo, e não são eles que dão a felicidade prometida aos eleitos. A caridade e a humildade são seus títulos de nobreza. Pobre criatura, és mãe, teus filhos sofrem, têm frio e fome. Vais, curvada sobre o peso da tua cruz, humilhar-te para lhes conseguir um pedaço de pão. Ó, eu me inclino diante de ti, quanto és nobremente santa e grande aos meus olhos. Espera e ora, a felicidade ainda não é desse mundo. Aos pobres e oprimidos que nele confiam, Deus dá o reino dos céus. E tu, jovem donzela, pobre criança devotada ao trabalho, às privações, por que esses tristes pensamentos? Por que chorar? Que teu olhar se eleve piedoso e sereno até Deus. Aos passarinhos ele dá alimento, tem confiança nele e ele não te abandonará. O ruído das festas, os prazeres do mundo fazem bater seu coração. Gostarias também de ornar tua cabeça de flores e misturar-te aos felizes da terra. Disseste que poderias, como essas mulheres que vês passar, extravagantes e risonhas, ser rica também. Ó, cala-te, criança. Se soubesses quantas lágrimas e dores sem nome estão escondidas sob esses vestidos bordados, quantos soluços abafados sob o ruído dessa orquestra alegre, preferirias teu humilde retiro e tua pobreza. Permanece pura aos olhos de Deus, se não queres que teu anjo guardião volte para ele, rosto escondido sob suas asas brancas, e te deixe com teus remorsos, sem guia, sem sustentáculo, neste mundo onde estarás perdidas, aguardando sejas punidas no outro. Forte, hein? Muito forte. Eu acho que o primeiro parágrafo aqui é o que a gente acabou de falar, né? Dessa questão do orgulho, que a gente acha que é alguma coisa nesse mundo. Na verdade, a gente é tudo igual. Foi muito legal ontem, a gente no curso, né? Tem Berg vai lembrar, que a gente estava falando sobre isso, que a gente está imaginando o nível evolutivo do espírito, do nosso espírito, nós estamos no mesmo nível, todos aqui na Terra. É como se, imagina a escola, a turma que está lá na quinta série, está na quinta série ali,
Todos estão na quinta série. Às vezes tem uns que estão melhores, assim, estão com as notas boas, conseguem passar no terceiro bimestre. Outros estão com vermelho ali, estão arriscando não passar, mas todos estão na quinta série. Assim é nosso planeta, gente. Nós todos estamos na quinta série, tá? Não tem ninguém melhor que ninguém aqui. Foram muito poucos os que realmente vieram de outras séries mais avançadas para nos ajudar aqui, para serem os nossos professores particulares, nossos mentores, que são aqueles espíritos que vêm aqui não como expiação e prova, mas como missão, para nos ajudar e mostrar o caminho. Essas pessoas, que é os gigantes de alma mesmo que eu estou falando. Pega aí, Chico, Madre Teresa, Gandhi, esses gigantes de alma. Eles já vieram de sexta série, sétima série aqui, não para cursar a série com a gente, mas para mostrar o caminho. Porque é da lei que os mais adiantados devem ajudar os mais atrasados. Mas no apanhado geral de 99,9% da população da Terra encarnada, a gente está tudo na quinta série. Está tudo no mesmo nível. Então é muita ilusão, é muito engano a gente achar que a gente é melhor que alguém. A gente pode estar numa condição de auxiliar alguém, isso sim. Às vezes eu adquiri alguns conhecimentos, trabalhei e estudei em algumas coisas que essas ferramentas que eu adquiri podem servir para eu ajudar as pessoas que estão à minha volta. Isso sim. Mesmo assim, isso não me coloca superior. Não me coloca superior. Porque um conhecimento que eu posso ter para compartilhar aqui vai ajudar vocês que estão me ouvindo? Pode ser que ajude. Só que cada um que está nessa reunião aqui, com certeza, conhece de algo que todo o resto não conhece. Seja na sua vida profissional, seja nas experiências que você teve durante a sua vida, seja na sua vida familiar, enfim. Cada um tem o quilate de conhecimentos, né? Cada um tem a sua vida, as suas experiências, tudo que viveu, que vivenciou, e tem algo a ensinar. Percebe? E isso nos torna iguais, tá vendo? Às vezes o Adriano tem algo aqui para nos falar que vai ajudar todos. Às vezes, a Alzira ali na internet, a Dona Generosa, qualquer outra pessoa que está aqui, pode falar algo que vai despertar muito todos nós. Vai ajudar muito todos nós. Isso nos coloca numa posição de igual para igual. Não é porque eu estou aqui diante de vocês, lendo e comentando, que eu sou melhor que vocês. Muito pelo contrário. Se sou eu que estou aqui toda semana, religiosamente, fazendo esse estudo, provavelmente sou eu quem mais precisa desse estudo. Senão não estaria aqui. Entende? A gente está no mesmo patamar. Podemos ter responsabilidades diferentes, mas não somos melhores que ninguém. Jamais. Jamais. E então, quando a gente está aqui, né, na carne, vivendo no corpo físico, a gente é muito pego pelas ilusões da matéria. Assim, isso nos ilude muito, e todos nós, sem exceção. Quem aqui nunca desejou ter algo melhor? Quem aqui nunca desejou ter um conforto melhor? Ter um carro melhor? Morar numa casa mais confortável? Comer uma comida diferente? Quem nunca? Somos seres humanos. Estamos no mundo para viver as coisas do mundo. E isso é muito importante a gente entender. Quando a gente faz essas leituras, eu já vou chegar ali quando ele fala, ele reprime a moça que deseja estar naquela condição, né, de vestida de festa, de estar de alegria e tal. E ele faz uma reprimenda para essa moça. Daqui a pouco eu vou chegar nesse ponto. Mas antes de entender isso, a gente está aqui no mundo para viver as coisas do mundo, sim. Senão Deus não teria feito o mundo do jeito que ele é.
Não é pecado eu, tendo condições de adquirir algo melhor para mim, honestamente, usufruir disso. Ah, eu tive condições de comprar uma chácara para passar um final de semana com a minha família. Não é pecado isso. Não tem nada de errado nisso. O problema não é a matéria, as coisas da matéria. Não é as coisas que dão prazer para o ser humano. Tem uma música que fala, se o sexo é tão proibido, por que é pecado? Se o sexo é uma criação de Deus, por que é pecado o prazer? Claro que o prazer não é pecado. Não é pecado. As coisas do mundo são para a gente viver aqui no mundo. O dinheiro é importante, o convívio social é importante, o descanso é importante, o lazer é importante. O problema é que a gente se apega demais nessas coisas. O problema é que a gente inverte os valores. O problema é que a gente pega lá aquela chácara que eu quero tanto ter na minha vida e aquilo passa a ser a coisa mais importante do mundo para mim. E eu passo a ignorar as pessoas que eu amo, eu passo a ignorar tudo que está à minha volta, porque o que é verdadeiramente importante é a chácara. É o carro, é o celular novo, entende? É a roupa nova, enfim, qualquer coisa material. O problema das coisas do mundo não é experimentar as coisas do mundo, é se apegar e depender das coisas do mundo. E achar que as coisas do mundo é o nosso principal objetivo na vida. Achar que o dinheiro é para isso que eu tenho que viver, para ganhar dinheiro. Não, eu tenho que viver porque eu tenho que construir. Gente, tem uma frase que o pessoal fala no meio corporativo, vocês devem ouvir isso. Eu, particularmente, acho uma ilusão, uma besteira tão grande, que aí você vê as pessoas falando assim, não, porque eu tenho que construir minha vida, eu mereço ser feliz, eu tenho que construir o meu império. Vocês já ouviram isso? Isso é de uma arrogância, de uma ilusão tão grande. A pessoa está depositando todas as suas fichas, todas as suas energias em coisas materiais que, se Deus quiser tirar, Ele tira do dia para a noite. Assim, ah, você está exagerando. Tô? Pergunta para o pessoal lá do Sul. Pergunta para o pessoal do Sul que passou por essa tragédia absurda lá. Negócios prosperando. Negócios que às vezes eram o ganha-pão de famílias inteiras, dizimado em horas. Negócios centenários, dizimou cidades, gente. De repente, de um dia para o outro, acabou tudo. Entende? Onde é verdadeiramente esse império que você quer construir? Era o império do dinheiro, das paixões do mundo? Ou é no império da alma? Onde você quer construir seu castelo? É na sua alma? É sendo uma pessoa verdadeiramente melhor? Aprendendo a dar valor no que realmente é importante? Construindo em você essa reforma íntima tão importante para você ser humano? Ser um ser humano melhor? Se o império for esse, aí sim, eu assino embaixo. Tô falando de mim, tá, gente? Eu acho que tá perfeito, porque esse império você não perde. Construir o império da alma, virtudes que vão te fazer ser uma pessoa melhor, ser uma pessoa mais amorosa, compreensiva, caridosa, que onde passa leva luz para as pessoas. Esse reinado é o verdadeiro reinado. Agora, construir um império na areia, em cima de coisas materiais, dinheiro, ouro, deixa eu te contar, caixão não tem gaveta. Não tem. Então, às vezes eu reflito sobre isso, né? E pensa no seguinte, a gente não vive pelo dinheiro.
Mas todos nós estamos no mundo que é capitalista e a gente trabalha, busca construir algo que permita ter uma vida mais confortável, desfrutar de momentos com as nossas famílias. E não tem nada de errado nisso. E tudo ok. E talvez até as posses que a gente adquire, né, com esforço, com muito trabalho, sejam também uma ferramenta para que a gente possa auxiliar aqueles que não possuem, né? Exatamente. É super possível conciliar as duas coisas, né? Você trabalhar esse império da alma e também desenvolver algo nesse mundo que é material para poder, às vezes, até auxiliar aqueles que precisam. Exatamente. O verdadeiro rico é aquele que ele sabe compartilhar. E ele usa da riqueza para levar prosperidade às pessoas que estão à volta dele. Não estou falando de doar tudo que tem, não é isso. Mas é igual você falou, ele desfruta de um conforto, isso, mas só que aqui, assim, ele tem o dinheiro, mas o dinheiro não tem ele. Essa é a diferença. Aí que está o X da questão. Eu tenho o ouro, o dinheiro. O dinheiro é meu. Mas eu não sou do dinheiro. Se eu perder aquilo, eu não deixo de ser quem eu sou. E quando eu tenho, eu sei usar esse ouro, esse dinheiro, para fazer com que as pessoas à minha volta também prosperem, melhorem suas situações, conquistem mais confortos. Eu dou emprego, eu dou incentivo, eu dou educação, eu motivo as pessoas a serem melhores, para ter mais conforto, uma vida mais tranquila, mais saudável, mais equilibrada. Porque o dinheiro é muito importante na nossa vida hoje, na sociedade, né? Fundamental. A gente precisa se alimentar, a gente precisa se locomover, a gente precisa de abrigo. Então, é importante, mas desde que eu não seja escravo do dinheiro. Eu que tenho que controlar ele não pode me controlar. E assim a gente estende para outras áreas, os prazeres. Ah, eu adoro beber, adoro um vinho. Tudo bem. Não tem nada de errado você tomar um vinho. Jesus tomava vinho. Não tem nada de errado eu tomar uma dosezinha, não. De vez em quando. Saborear aquela bebida, degustar, sentir o prazer de saborear aquela bebida. Mas eu domino ela. E não ela me domina. Porque quando ela começar a me dominar, já vira vício. Aí é o problema que está instaurado. Entende? Aí que está o problema. Tudo na dosagem certa, né? Tudo. Você falou de dosagem, qual que é a diferença do remédio para o veneno? A dose. A dose. Selma, pode falar, você levantou a mão? Oi, Wellington. Levantei sim. Você falou esse negócio aí da pessoa construir o império, e me veio um fato na cabeça que aconteceu na nossa família. Eu tenho um irmão que ele perdeu a esposa com Covid, né? E devido a isso, passaram uns tempos, o pai arranjou uma outra companheira e foi morar com essa companheira. E a filha ficou muito desinquieta, muito perturbada com esse fato que aconteceu. Aí ela pegou e começou a brigar com todo mundo, começou a falar, e brigando com o pai, xingou o pai, e se culpando o pai, que diz que o pai é que pegou Covid, e é uma coisa que a gente nunca soube, né, quem pegou em quem a Covid, e virou aquela confusão danada. E ela insinuou um dia, falando, ela ligou para a atual esposa do meu irmão, e ela falou para ela, falou assim: "Olha, eu construí um império, eu tenho um império, eu sou dona do império, eu tenho tantas funcionárias, meu marido tem tantos funcionários, eu posso pagar advogado, eu posso isso, eu posso aquilo". Um dia eu falei para ela: "Letícia, a vida não é assim, minha filha. Você está falando que construiu um império, tudo acaba. Nós aqui somos emprestados, nós estamos aqui apenas de passagem. E nada vale mais lá do outro lado do que a prática do bem, a caridade que a gente faz aqui, a caridade que a gente pratica.
Porque esse império que você construiu, ele pode se desfazer, assim, num piscar de olhos, amanhã ou depois de amanhã. A gente não sabe o dia de amanhã, a gente sabe o agora. Então, minha filha, seja mais humilde, né. Seu pai arranjou uma outra companheira, você tá nervosa, você tá eu não tiro a sua razão, que perder uma mãe é muito triste, mas já tem tempos, o seu pai, ele tem todo o direito de reconstruir a vida dele, né, e seguir o caminho dele. Agora você não precisa de ficar ligando para a mulher dele, xingando ela, falando que você construiu um império, que você construiu isso, construiu aquilo, que você tem tantos funcionários, porque você não vai levar nada disso, a gente não leva nada disso. A única coisa que a gente leva é a roupa do corpo e olha, essa roupa do corpo é os outros que ainda escolhe para a gente. A gente leva é a prática do bem. Isso sim a gente leva e nada mais vale lá do outro lado do que a prática do bem que a gente faz aqui. Então, minha filha, não seja arrogante, não seja arrogante, pare e pense no dia de amanhã, né, e reflete a sua vida. Não passou muito tempo, Wellington, o que que aconteceu? O império que ela falou que ela tinha, que ela construiu, teve que vender tudo e foi embora para Portugal tentar uma vida melhor. Aí eu te falo, adiantou a arrogância? Adiantou brigar com os outros e falar que construiu um império? É igualzinho você falou, lá no sul, de uma hora para outra acabou com tudo. Então, gente, eu falo muito isso, eu canto muito essa pedra aqui em casa, falo muito para minha menina: "Minha filha, a gente é rico com o que a gente tem, que são as sabedorias, a prática do bem, o amor ao próximo, né. Vamos tentar praticar a caridade, né. Não precisa ser em formas de dinheiro, tem vários meios da gente prestar caridade. Então, assim, seja humilde, nunca pise em ninguém e nunca fala que você tem que construir um império, porque império, minha filha, até os romanos lá que tinha o maior império não acabou? Então eu falo muito isso aqui em casa, e agora você tocou nesse assunto, eu lembrei desse fato que aconteceu. Exatamente. Gratidão por compartilhar com a gente. É isso Amém. mesmo. A matéria vai acabar, gente. A matéria vai passar. Passa rápido. Tudo isso também passará, a frase do Chico, né? Vai passar. Se você hoje é o rei, é a rainha, é a imperatriz, é o imperador, seu império pode ruir do dia para a noite. Pode passar. E da mesma forma, se você estiver numa situação muito difícil, de muito sofrimento, de um desafio muito grande, seja material, seja qualquer tipo de desafio, vai passar também. Vai passar também. Isso aqui nos remete ao final da leitura, quando ele fala para a moça, né? Não penses assim, nossa, eu queria tanto estar naquele vestido lindo, naquela festa maravilhosa, sorrindo, bebendo e comemorando. Queria tanto estar ali, estou aqui trabalhando, sofrendo. Queria tanto ser feliz. E aí, eu lembro do capítulo anterior, Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. A gente está num mundo que se chama mundo de provas e expiações. E todos nós estamos no mesmo nível neste mundo, nessa quinta série, passando pelas mesmas dificuldades ou parecidas para aprender, para evoluir. E tendo que pagar as nossas dívidas para com Deus. Quando eu falo dívida para com Deus, são os erros que nós mesmos cometemos e que nós aqui deveremos corrigi-los. Ninguém vai pegar o que você fez de errado e falar assim, vem cá, vou consertar para você. Não, Deus não trabalha assim. Ele te dá a oportunidade de você, nós mesmos, consertar os erros que cometemos. Aí você pega aquela moça que está lá, toda produzida, nos vestidos bordados e sorrindo e bebendo, comemorando. Você sabe o que está passando no coração dela?
Você sabe o que está acontecendo no coração e na mente dela? Quais os desafios ela está enfrentando? Ela pode estar parecendo estar feliz. Mas você sabe o que realmente a alma dela enfrenta todos os dias? E aí a gente aprendeu lá no capítulo anterior. E até relembrando aqui uma frase de Chico: prefiro 1000 vezes ser ofendido, ser prejudicado, do que prejudicar alguém. Porque no momento em que você está ali naquela suposta felicidade, comemorando, talvez você pode estar passando por cima de pessoas, prejudicando pessoas para estar naquela posição. E aí, ao invés de você estar pagando a sua dívida dos erros que você já cometeu lá atrás, resolvendo, amortizando os juros desse cartão de crédito da vida, você está contraindo mais. Você está fazendo mais dívida. Está cometendo mais erro. Está aumentando esse bolo dessa dívida sua. Então, aqueles que hoje sorriem, mas que esse sorriso é em cima da dor do outro, porque a gente é bonito tirar vantagem, né? Ah, tirei vantagem, deu bom para mim. Sou o cara, né? A lei da vantagem, do mais esperto, isso é um lixo. Isso acaba com a nossa vida. Depois vou trazer tantos arrependimentos. Aquele que hoje está se vangloriando e comemorando e gozando desses prazeres em cima do sofrimento e da dor dos outros, está construindo muito mais dívida. Vamos lembrar lá do fazendeiro? Então a pessoa pode estar bem, pode estar gozando de muito dinheiro, de visitar, fazer viagens caríssimas, lugares maravilhosos, tendo vários amantes, enfim, prazeres na vida, está gozando, né? Da vida, está aproveitando a vida. Mas se é em cima da dor de outros, esse preço vai ser cobrado mais cedo ou mais tarde. E o pior, não vão ser as outras pessoas que vão cobrar. E nem Deus. Vai ser a própria consciência. Que mais cedo ou mais tarde vai cobrar isso dessa pessoa. E aí, ele vai arrepender amargamente. Foi o que ele quis dizer para a moça. Ó, crianças, não penses isso. Não queira estar ali naquela condição de estar gozando de uma coisa fictícia, falsa, enganosa, e cometer mais erros, trazer mais dívidas para sua alma. Continue, você está numa posição que você está sendo muito feliz. Mesmo com tanto sofrimento, você está ali pagando sua dívidazinha aos poucos. E quando você chegar no reino dos céus, no reino de meu Pai, lá no plano espiritual, você vai ver que você cumpriu com aquilo que você fez um compromisso. E aí você vai estar com boa parte, ou uma parte pelo menos da sua dívida resolvida. E seu coração vai ficar mais leve. Sua consciência vai estar mais tranquila. Muito melhor daquele que se arrependeu na hora de desencarnar, viu que jogou toda a sua reencarnação fora e vem para o plano espiritual com aquele amargo do arrependimento na boca. E sofre, aí vem culpa, vem orgulho, vem raiva, vem tudo. Aí ele vai pedir uma nova chance para poder vir de novo. E Deus vai fazer o quê? Vai dar essa nova chance. Vai dar. Até ele aprender qual o caminho certo a seguir. Qual é o verdadeiro caminho bom para ele seguir. Se hoje nós estamos aqui, gente, buscando contato com o Evangelho de Jesus, se hoje nós estamos nesse grupo de pessoas aqui, buscando entender o que Jesus veio nos ensinar, o seu Evangelho, é porque a gente já tomou tanta pancada, a gente já fez tanta escolha, a gente apanhou tanto, que agora a gente quer aprender para fazer direito. Nossos espíritos estão cansados
de fazer escolhas e sofrer amargas consequências dessas escolhas. A gente entendeu que a gente tem que parar de plantar a nossa semente no lodo, do lamaçal, da dor, do arrependimento e do sofrimento. A gente está começando a entender que a gente precisa plantar a nossa semente na terra fértil, que verdadeiramente vai germinar e dar bons frutos, que é a verdadeira felicidade para a nossa alma, a paz de consciência, a tranquilidade de consciência. E aí, quando entendermos verdadeiramente isso, gente, a felicidade vai começar a fazer parte da nossa vida, do nosso espírito, onde quer que a gente esteja. Seja numa posição material muito boa, ou seja numa condição muito inferior, materialmente falando, se a gente estiver em paz conosco mesmo, com a gente mesmo, a gente vai estar feliz em qualquer lugar. Felicidade nunca está e nunca estará no exterior nosso, no mundo externo, à nossa volta. Ela está sempre lá dentro de nós, na nossa paz de consciência, nossa paz de espírito. E por isso ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Porque ele veio aqui para mostrar esse caminho para nós. O único caminho que vai realmente nos trazer a felicidade verdadeira, a felicidade da alma, é o caminho que Jesus veio nos mostrar. Esse é o único caminho. Eu não canso de repetir. O único caminho é o amor. O único caminho é o amor. Aí sim a gente está plantando a nossa semente em uma terra verdadeiramente fértil, que vai centuplicar o nosso valor, que de um vai gerar 100 frutos. Gente, para e pensa. Uma semente que você planta numa terra fértil, que gera uma árvore, uma planta, que gera frutos. Quantas sementes uma árvore, uma planta produz? Milhares. De uma simples sementinha, quando ela germina numa terra fértil, quantas milhares de sementes ela vai produzir? Assim somos nós. Só que para germinar, a gente precisa quebrar essa crisálida, essa casca que nos prende e nos bloqueia o tempo inteiro. A casca das imperfeições, do orgulho, do egoísmo, da impaciência, da arrogância, da prepotência. Nós temos que quebrar essa casca para começar a germinar. Para dar esses milhares de frutos que a gente pode dar. Um empresário bem-sucedido que tem 100 funcionários, pensa, 100 famílias. Aí você pega uma média, um homem, uma mulher e 2 filhos. Uma média, né? Vou pegar menos, um homem, uma mulher e um filho. Uma família. 100 vezes 3 já deu 300. Então, uma empresa que tem 100 funcionários está cuidando de pelo menos 300 pessoas, que são 100 famílias. Percebe? O quanto esse cêntuplo, você vai centuplicar, multiplicar milhares de vezes quando você faz o bom uso daquilo que Deus te dá? Que é o que a gente está falando. Aqui estamos um empresário como exemplo, mas na nossa vida em geral, na sua família, no trabalho, na família, no encontro ali do seu bairro, num grupo específico que você participa, você pode levar a luz para onde quer que você vá. Essa luz está aí dentro. Todos nós temos essa luz, que é a essência divina. Agora, querer espalhar essa luz, aí é de cada um. É de cada um. E a gente precisa... Oi, pode falar. Nessa passagem aí, eu acho que capta numa reflexão para os tempos atuais, né? A menina falando assim, como eu gostaria de estar lá, naquele espírito, é a mesma coisa da rede social, né? As pessoas olham assim, às vezes, nossa, olha lá, tá viajando, não queria tanto, né? E às vezes aquela pessoa tá numa amargura e tá aí postando um sorriso, né?
Eu sempre falo que a rede social é uma grande fake news. É uma grande mentira aquilo ali, né? E aí a gente precisa parar e refletir o quanto é importante nós estarmos bem interiormente, né? Assim, Exatamente. sem pensar no outro, sem essa comparação que é natural do ser humano, né? Porque se a gente está bem conosco mesmo, a paz existiu, você não precisa de nada daquilo, né? Então, exatamente. Ó, me veio para falar de rede social, eu me segurei, aí você falou, e é verdade. A pura verdade, né? A rede social, aquela vida falsa, todo mundo tá feliz. Uma vez eu estava no restaurante, aí eu vi uma família, o marido, a esposa e 2 filhos, adolescentes, sentados numa mesa. Os 4 no celular. E todos eles com a cara assim, fechada. Eles não estavam felizes. Eles não estavam bem. Não estavam conversando, ninguém com ninguém. Cara fechada. Parece que eles estavam, sei lá, tristes. E aí, de repente, alguém decidiu fazer uma foto. Aí, a hora que levantou o celular, o sorriso apareceu todos. Tirou foto. A família estava nem conversando, mas no Instagram, nossa, eles estão felizes, comemorando no restaurante. eles mostraram os dedos. Percebe? Essa falsidade. Muito cuidado, a gente tem que ter cuidado com isso. Dona Generosa, fala rapidinho para a gente encerrar. Boa noite. No livro O Céu e o Inferno, e na Revista Espírita, conta lá, eu só vou citar, o caso da rainha do Oudh. Oudh é uma cidade da Índia. No ano de 1800 e pouco, essa rainha foi exilada em Paris. E depois ela morreu, e Kardec evocou o espírito. Talvez vocês se lembram, o Kardec diz que nunca viu um espírito extremamente orgulhoso como essa rainha do Oudh. É de impressionar. Não sei se vocês se lembram. Muito obrigada. Gratidão, Dona Generosa. Gratidão. Tá vendo? A arrogância, né? Gente, isso não precisa nem ir para o plano espiritual. Quem aqui não conhece uma pessoa que, às vezes, aparentemente, fisicamente, a pessoa é linda. Nossa, bate o olho, onde que ela chega, todo mundo olha. A beleza física em pessoa, mas a hora que abre a boca, começa a falar naquela arrogância, todo mundo já começa, nossa. Aí a pessoa que antes era fisicamente linda, ninguém consegue ver a beleza física da pessoa mais. Não. Já perceberam isso? Ela é tão arrogante que mesmo sendo bonita fisicamente, você olha para a pessoa e fala assim, Deus me livre desse demônio, que a gente ficar perto disso. Né? É assim. Isso vai para o exterior. Isso encobre até o que está no físico. Agora, às vezes pode ser aquela pessoa, fisicamente, tadinha. Tá acabadinho, tá sem... Mas aí ela tem aquele coração gigantesco. E ela chega, e ela conversa, ela leva sempre uma palavra de carinho, de apoio, de esperança para as pessoas. Você passa a olhar aquela pessoa, que a pessoa se torna a pessoa mais linda do mundo, né? Olha como é diferente. Realmente ali as virtudes tomando conta, tendo o verdadeiro valor e mostrando a verdadeira beleza da vida. E a gente precisa encerrar. Estouramos o tempo aqui. Então, eu vou convidar vocês a novamente fazer aquele processo, trazer o pensamento para o momento presente, buscando aquela respiração mais tranquila e profunda. E assim, mente, nós vamos agradecer. Só que dessa vez, agradecer a Deus, nosso grande Pai, nosso Criador. E principalmente ao nosso grande amigo e mestre. Ele nos mostrar essa luz, esse caminho tão lindo do seu Evangelho, para sabermos por onde seguir e entendermos que sempre que tivermos dúvida para qual caminho devemos seguir, basta a gente levantar o olhar para Ele e entender
o que ele veio fazer aqui. E aí as respostas virão. Veremos por onde seguir. Todas as vezes que você tiver dúvida de onde seguir, pergunte a Jesus, que ele vai te responder. Através do seu evangelho. E por isso nós agradecemos a ele intensamente por essa oportunidade tão maravilhosa de estarmos aqui em seu nome, aprendendo com ele. Agradecer aos nossos mentores espirituais, nossos anjos guardiões. E eu particularmente agradeço cada um de vocês que estão aqui comigo essa noite, compartilhando comigo esse momento tão abençoado de grande aprendizado. E assim, com a gratidão de novo nos nossos corações, voltamos a irradiar a nossa própria luz. E ao irradiar essa luz, que é sua, nós vamos nos conectando novamente uns aos outros, formando novamente aquela linda corrente de luz que nos conecta entre nós aqui presencialmente, virtualmente e espiritualmente aos nossos mentores e a Jesus. E nessa corrente maravilhosa de luz, conectados, trocando impressões, recursos, nós usamos do nosso livre-arbítrio, da nossa vontade, para direcionar essa luz para o alto, lá para o firmamento, onde estão os anjos guardiões do nosso planeta, que fazem parte do exército do Cristo, as irmãs de Maria e todos os grandes espíritos superiores que estão cuidando de nós aqui na Terra. Que eles recebam essa nossa corrente de luz agora e usem do seu amor infinito para potencializar essa luz e devolver para o planeta uma chuva de luz com gotas de bênçãos e esperanças que possam cair sobre cada um dos nossos irmãos em humanidade. Que cada um dos nossos irmãos em humanidade receba essa chuva de gotas de luzes e esperança para confortar suas almas, seus corações, suas mentes. Em especial, nós pedimos para os nossos irmãos que estão nas zonas de conflito, de guerra, passando pelo desespero e o terror da guerra. Pedimos também para os nossos conterrâneos do sul do Brasil, que ainda estão buscando reconstruir suas vidas depois daquela tragédia de gigantescas proporções. Que eles tenham a força para começar e continuar essa reconstrução. E em especial, nós pedimos os nomes da nossa lista de oração: David de Paula, Pamela Cristina, Yuri Leal, Walter Barcelos, Sônia Beatriz, Walter Cid Simão, Marta Maria, Ana Clara, Patrícia Beatriz, Luca Arantes, Francis Pedroso, João Bessim, Giovana Leonardo, Alexandre Roberto, Perpétua Maria, Cleonice Fernandes, Iraci Gomes, Sebastiana Teodora, Janice Queiroz, Marcelo Pires, Natália Queiroz, Benigno Bebiano, Henrique Mendes, Domingos Ferreira, Igor Santos, Ciro de Oliveira, Gledes Dalci, Sônia Lacerda, Daniel José, Cimeia Dias, Teófilo Arantes, Sônia Delfina, Karina Ribeiro, Virgínia Aparecida, Simone Terezinho, Maria Lucinda, Isabel Aparecida, Eduardo Porcati, Vicente de Paula, Nadira Guiar, Samuel Mendonça, Maria Paula, Roberta Cristina, Cláudio Roberto, Antônio Martins, Nilda Maria, Antônio Dias, Marcela Natália, Denise Aparecida, Ronaldo Sérgio, Carlos Henrique, Maria Margarida, Luiz Carlos, André Oliveira, Giovana Aparecida, Lívia Selma, Durval Cardoso, Alessandra Farnese, Milena Barbosa, Valderes Maria, o Valderes Maria, Sandro Moreira, Daniela Martins, Liliane Cristina, Ana Lídia Alemar, Fernanda Ferreira e Luciana Namias, os nossos irmãos desencarnados, José Baltazar,
Edmir de Souza, Joeci Evangelista, Getúlio Moreira, Letícia Vendramini, Gilberto Lopes, Leila Maria, Dilva Birelli, Maria Célia, Brígida Aparecida, Antônio de Oliveira, Maria Terezinha, Dornelis Gomes, Sebastião Ferreira, Adriana Ferreira, Otto Ives Gomes, Ivo Gomes, Lenir Rodrigues, Francisco Rodrigues, Vanderlúcia Valeriano, Miriam Maria, Esti Lima, Aparecida Donizete, Antônia de Oliveira, Maria Cecília, Eurípides Fernandes, Ciro de Oliveira, Enedina de Oliveira, Júlio Cândido, Selma Jaqueline, Marcos Fernando, Davi Tomás, Reginaldo Rodrigues, Tatiana Ferreira e Mateus Aquim. Meu Deus, vossos desígnios são impenetráveis, e em vossa sabedoria acreditaste dever afligir todos os nossos irmãos pela doença. Lançai, nós vos suplicamos, um olhar de compaixão sobre os seus sofrimentos e dignai-vos pôr-lhes um fim. Bons Espíritos, ministros do Todo-Poderoso, secundai, nós vos pedimos, o nosso desejo de aliviá-los. Dirigi os nossos pensamentos a fim de que vão derramar um bálsamo salutar sobre seus corpos e consolar suas almas. Inspirai-lhes a paciência e a submissão à vontade de Deus. Dai-lhes a força de suportar as suas dores com resignação cristã, a fim de que não percam o fruto das suas provas, que é o verdadeiro aprendizado. E que em seus corações brotem a esperança e a certeza de que isso também passará. De um jeito ou de outro, isso vai passar. Meu Senhor, que é sábio dos sábios, que és Pai de toda a criação, põe a doçura em meus lábios e a fé em meu coração. Sol de amor que me conduz nesta vida em que me agasalho, enche os meus olhos de luz e dê as minhas mãos ao trabalho. Dai-me forças no caminho para lutar e vencer, transformando todos os espinhos em flores do meu dever. Não te esqueças de mim, Pai, nas bênçãos da compaixão, e guarda-me em teu coração. E ele, sim, Senhor, é de paz e de amor sem fim, amado Mestre. Jesus nos abençoe hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Bem, pessoal, quem quiser continuar com a gente agora, a gente vai fazer a leitura das psicografias. Boa noite. Hoje o ferro foi grande. Boa noite, meu irmão. Vai com Deus. Bora lá. Esse trem tá muito alto. Tá ótimo. Tá. Tem que ficar na sua boca, senão não vai sair. Vai dar? Eu falo alto. Ô, saudade. Às vezes temos não. Às vezes temos várias viagens e jornadas, mas sempre tem alguém esperando por ti. Às vezes temos a sensação que a vida poderia ter sido menos corrida. Outras pessoas acham que deveriam ser mais rápida. Quem está certo? As pessoas esquecem que a vida é feita de escolhas. E o que acontece com ela foram as escolhas delas próprias. Escolhas que levaram a consequências que precisam ser vividas, tanto de um lado quanto de outro. Então, peça perdão hoje, ame hoje, faça reforma íntima hoje, tome rédea de sua vida agora. Aprenda a ser sua melhor companhia. Que conviver com outras pessoas são importantes. Mas, para isso, tem que se conhecer. Pare de querer que as outras pessoas mudem por você. Quando você se dispôs a mudar por alguém, então viva em harmonia. Mas, para isso, fique em harmonia de um amigo. E ele falou isso tudo bravo. Sabe quando a pessoa tá brava? Eu falei, não, calma. Ele falou assim, não, tô cansado. Eu falei, então tá bom, entendi.
Aí tem outra aqui. Como gostaria de voltar no tempo, mas infelizmente ou felizmente, hoje entendo que deixei minha vida passar pelas minhas mãos. Então, é aceitar e de agora em diante fazer o meu melhor. E por isso que estou aqui, para dizer a vocês que não desperdice sua reencarnação com brigas fúteis e desnecessárias. Que vocês possam viver o presente intensamente, mas com responsabilidade. Amo vocês, Luiz. Carlos Antônio Ferreira Júnior. Hoje é seu aniversário. E quantas saudades eu sinto. Queria muito poder te abraçar. Mas nosso Pai Maior sabe o que faz. Fique firme, meu menino. Um dia vai lembrar do passado e vai perceber que foi tudo aprendizado. Viva com amor, viva sua vida. Te amo, meu filho, Carlos. O pai também chama Carlos. O filho chama Júnior. Se uma luz brilhar em sua vida, verás que sempre esteve no caminho certo. Quem falou que seria fácil? Os obstáculos existem para observar e aprender e fazer escolhas ao longo de sua caminhada. Agora sei que és uma pessoa. Agora sei. És uma pessoa fútil, ou até mesmo procrastinadora. Uma pessoa fútil, até mesmo procrastinadora. Isso. Aos meus queridos, tenho a dizer que está desperdiçando sua reencarnação e das pessoas que te envolvem. Ao falar isso, espero que não desista de sua vida. Ao falar isso, eu espero que não desista de sua vida. É para pensar e refazer e reinventar e começar a fazer algo diferente, para que sua vida faça sentido. Sentido de amar e ser útil a você mesma e ao próximo. Um forte abraço de um amigo. Não me pergunte para quem é. E aqui acabou. Aí desenhou esse rosto. Esse ficou bem clarinho. Você está dando para ver daí, né? Tá clarinho, fez a lápis? Foi, né? Aí desenhou esse copo de leite. Copo de leite a rosa, tá, gente? A flor. Haja gracinha. Aí desenhou uma índia. Essa índia sempre aparece, né? Nos seus desenhos. E aqui desenhou uma rosa de ponta cabeça, caindo umas gotas no mar. Mas aí, por quê? Porque ela tá chorando. Uma rosa de ponta cabeça. E chorando. É isso. Fim. O ferro continua. No mesmo Meu estilo. Deus! No mesmo rumo dali, viu? Boa noite. Esclarecimento diário. É o título da mensagem. Nossa rotina diária tem apresentado ondas turbulentas de todas as espécies de sensações e sentimentos. Somos movidos por uma constância de circunstâncias que direciona ou estaciona nosso caminhar. Somos seres dinâmicos, em constante transformação. Precisamos equilibrar e movimentar ao mesmo tempo. Para isso, é necessário uma dinâmica de controle tanto postural como mental. Somos seres cognitivos que controlam todo o nosso corpo, conforme temos a centralidade para lidar com todas as ondas de eventos que perpassa por nós.
Muitas vezes é necessário que alguma tempestade aconteça para tomarmos conhecimento de como lidamos com elas, com essas situações. Como nos comportamos e enfrentamos essas tempestades. Erros são necessários para que os acertos sejam mais certeiros e garantidos. Basta que tenha coragem para admitir que errou e crie possibilidades para dominar esses sentimentos e ações que já descobriu que é capaz de acontecer com você em dias turbulentos. Assim é a dinâmica da vida. Somente conseguimos caminhar e evoluir se as lutas diárias e o esclarecimento da necessidade dos acontecimentos fizerem parte da sua compreensão de espírito infinito. Tudo passa, basta saber como controlar sua emoção e ação. Que o esclarecimento diário seja uma prática constante em nossas vidas. Siga sempre em frente. Tenha medo dos momentos monótonos de sua vida, porque eles são grandes limitadores do progresso moral. Seja um viajor constante e atencioso, pronto para mudar a marcha e o compasso do caminhar. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Assim seja. E outra é sobre queixas. Por que perdemos tanto tempo com queixas inúteis que não trarão benefício a ninguém? Lamentações, murmúrios, desânimos e frustrações. Sentimentos inúteis e estacionários. Quantos minutos, horas e dias perdemos com esses sentimentos em nossos anos de vida? Já parou para calcular em seus anos de existência quanto tempo perdeu com esses sentimentos? Quantas coisas deixou de fazer e aprender para ficar lamentando por algo que não aconteceu ou que aconteceu, mas não da maneira como é conveniente para nós? Se tivéssemos vergonha e coragem de enxergar isso em nosso dia a dia, talvez algo poderia modificar nossa forma de viver e aproveitar nossos dias, que estão sendo concedidos por nosso Pai para nossa construção moral. Por que será que utilizamos dessa ferramenta enferrujadas para sustentar a nossa energia enfraquecida? Preste atenção, amigos. Analise o seu comportamento. Permita, por um instante, retirar essa máscara de ferro que vem utilizando há tanto tempo. O tempo pode ser diferente para cada um de nós. Portanto, acorde. Será que realmente deseja continuar com essa inutilidade? Quando lhe é dado um instrumento ou ferramenta de trabalho e não consegue utilizar o material que é transferido, quando a gente não consegue, utilizar desse material, dessa ferramenta, ele é transferido para outro. Ele não pode ficar parado. Faça bom uso do seu corpo, esse instrumento que Deus emprestou para o seu aprendizado. Não desperdice tempo e trabalho. Seja merecedor para continuar com a oportunidade de receber o seu material de estudo prático, a vida corporal. Mudanças de condutas são imprescindíveis. Anote o recado. Amigos fraternos. Nossa. Só de lambuja. Nossa. Vamos acordar, né? Geise, você tá aí? Você tem mensagem também? Oi, Wellington, tenho uma. Tá. Você vai ler para nós? Leio. Vamos lá. A dicotomia da vivência em comunidade
transfere para a essência humana a obrigação de viver em mais pura perfeição. Estando cada indivíduo em seu círculo de convivência, trava batalhas internas com a crítica infundada de que não possui a permissão de errar. Translúcido é esse aspecto que se trata de uma dinâmica que não se aplica à conformidade de que ainda os seres que aqui habitam não possuem concordância com essa exigência. Levando em consideração o estágio reencarnatório de evolução ao qual o planeta Terra se encontra, oferece a realidade de que a imperfeição ainda reina nos irmãos que aqui caminham para a evolução. Tenham em mente, irmãos, que onde ainda há trevas, não se pode exigir que não se contaminem com a escuridão. Por mais que a luz crescente predomine dentro de vós, a escuridão ainda circunda esse planeta. É necessário para o estágio que ainda se encontram que travem essas batalhas, que busquem aumentar a luz e reduzir, consequentemente, as trevas desse planeta. Mas não queiram, irmãos, acreditar que dentro de vós hoje possa reinar apenas virtudes. Se aqui se encontram é porque a vibração e energia ainda se conecta com as baixas vibrações que contaminam esse planeta. É verdade, e podem acreditar, que a caminhada está sendo traçada para a evolução planetária. Hoje, a contaminação aqui existente de energias inferiores é menor do que quando o nosso Mestre Jesus pisou encarnado por essas terras. Mas o caminho até a purificação dessas energias ainda é longo, e nesse caminho cada um dos que aqui estão também terão que caminhar. Dito isso, trago a reflexão tão necessária. Se a imperfeição está presente em cada um dos que aqui habitam, com que direito tens do coração o julgamento ao semelhante? Não temos nenhum de nós o direito de exercer julgamento e muito menos punição àqueles que são tão imperfeitos como nós. Por aqui estarem, irmãos, recebendo ensinamentos e lições tão preciosas, terão mais compromisso com a verdade da vida e da evolução. Mas de forma alguma estão em posição de privilégio ou de maior moral do que qualquer irmão que frequente outra casa, outra religião, ou que nada se interesse por esses assuntos. Todos estamos na escola da vida e todos temos acesso às lições necessárias, independentemente de crenças ou religiosidade. Cristo nos trouxe a lição mais sublime que podemos carregar. Estamos aqui para evoluir e ajudar uns aos outros. E essa lição pode ser aprendida e praticada em qualquer lugar. Portanto, irmãos, olhemos para dentro antes de olhar para o defeito ou falha do outro. Estudemos, aprendemos, pratiquemos a caridade antes de apontar o defeito ou a falha do outro. Melhoremos nossas imperfeições antes de apontar as imperfeições do outro. Porque na estrada da vida, todos estamos caminhando lado a lado. A diferença é que cada um que coloca o pé na frente do outro tem seus próprios tropeços, e cada um desses tropeços traz as lições de que necessita. Diante das imperfeições, irmãos, orem e vigiem, para que cada dia mais possam ser menos imperfeitos. Que Jesus abençoe e ampare a todos nós nessa caminhada. Que assim seja. Linda mensagem. E é outra puxão de orelha, né? Outro puxão de orelha. Outro puxão de orelha. Você viu que ele fala? Que só de estarmos aqui, lembra que eu falei da quinta série? Só de estarmos aqui significa que nós somos do mesmo nível. Ou seja, a gente começar a olhar para a gente e ver o que eu tenho de imperfeição que eu preciso corrigir. Será que eu estou enxergando? Dito isso, deixando essa reflexão para vocês, a gente encerra mais essa noite abençoada. Gratidão a cada um de vocês mais uma vez. Que Jesus abençoe, viu?